A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada um dos irmãos, de cada um de vocês que assiste este vídeo agora. Quero mais uma vez deixar aqui uma mensagem da Palavra de Deus no canal Minuto de Fé. Peço a você que não é inscrito ainda, que se inscreva no nosso canal para estarmos sempre compartilhando um pouco da Palavra do Senhor, né? Que essa palavra, ela sempre pode nos ajudar, ela sempre pode nos alegrar, pode nos dar esperança, trazer a paz que nós precisamos. Então, assim, a palavra do Senhor é uma palavra santa, é uma palavra pura, é aquela palavra que nós precisamos compartilhar no nosso dia a dia, precisamos ouvi-la, precisamos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer através da sua palavra. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Minuto de Fé, deixe o seu comentário e vamos estar sempre compartilhando essa palavra, sempre nos alegrando na presença do Senhor. Hoje eu quero deixar para vocês um versículo que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, capítulo 26, versículo 41 do livro de Mateus. Está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo, o Senhor Jesus Cristo, ele orienta os seus discípulos a vigiar e orar. Meus irmãos, são duas coisas essenciais, não só na vida de um cristão, mas na vida de todo ser humano: vigiar e orar. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele não está aconselhando, ele está dando uma ordem para todos nós. Porque em todo tempo de vida, em toda a nossa existência, nós precisamos vigiar e orar. Isso é fundamental para que venhamos ter vida, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de harmonia, uma vida segura debaixo das mãos do nosso Criador. Vigiar. O que é vigiar? Vigiar é aquilo que nós pensamos, vigiar aquilo que nós falamos, vigiar naquilo que nós colocamos no nosso coração, no nosso pensamento, vigiar nas obras que praticamos, Nós temos que ter uma vigilância constante em tudo que fazemos, naquilo que falamos com as pessoas que estão ao nosso redor, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Onde nós estivermos, nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Vigiar continuamente. Nós podemos observar que quando uma pessoa, um empresário, ela tem um grande patrimônio, sempre ela põe alguém ali para vigiar. Ela investe em segurança, investe em um sistema de monitoramento. Por quê? É preciso vigiar, é preciso resguardar aquilo que aquela pessoa tem. E assim nós somos da mesma forma. Precisamos proteger aquilo que nós temos, que é a nossa vida. Precisamos proteger a nossa santidade com o Senhor, e isso é através da vigilância, é através do cuidado que nós vamos ter no dia a dia com tudo aquilo que nós estamos fazendo e praticando. Então, nós precisamos vigiar em todo o tempo para não pecar, para estar firmes com o Senhor, estarmos vigilantes constantemente. Em 1 Coríntios 16:13, sobre vigilância, está escrito assim: vigiais, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então aqui a palavra de Deus nos diz para estarmos vigilantes, nos fortalecendo
e nos portar varonilmente, nos cuidar, nos proteger, nos portar como pessoas de bem, como pessoas separadas do Senhor. A vigilância no nosso dia a dia, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, é essencial na nossa vida, tanto na nossa vida cristã, quanto na nossa vida cotidiana. Em Apocalipse 16:15, quero deixar também um versículo que se encontra lá em Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Isso é o Senhor Jesus nos falando. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda as suas vestes, para que não ande nu, não se vejam as suas vergonhas. Então, vigilância o tempo todo. Vigiar, cuidar, nos proteger daquilo que está ao nosso redor, que de repente pode nos enfraquecer ou nos desviar da presença do Santo, nos desviar da santidade de Deus, do cuidado de Deus. Quanto à oração, a oração sem assim demagogia, sem render muito assunto, a oração nem se fala então. A Bíblia, ela mostra que todos os profetas, todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, todos aqueles que viveram uma vida de lutas, de conquistas, todos passaram pela oração. Não há vitória sem oração. Não há como termos êxito sem oração. A oração, ela que nos sustenta. É a oração que acende em nós a esperança. É a oração que nos ajuda a nos manter firmes. É a oração que traz cura física e espiritual para as nossas vidas. Sem oração, nós não conseguimos ir avante. Nós precisamos orar em todas as situações. Nós precisamos orar por nós, pela nossa igreja, pela nossa família. Precisamos orar pelo nosso país. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades, aqueles que estão em iminência, aqueles que estão ali no poder. Nós precisamos orar. A Bíblia nos diz até que precisamos orar até pelos nossos inimigos. Então, a oração, ela precisa ser constante na nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala aos seus discípulos: vigiai e orai, porque não dá para viver uma vida de oração sem vigilância, e não dá apenas para vigiar e não orar, porque um completa o outro. Nós precisamos vigiar e orar. A oração, ela nos fortalece. Quando vem uma luta, é essencial a oração. É a oração que vai nos fazer nos achegar a Deus e obter resposta do Senhor. Nós podemos ver na Bíblia vários casos de homens, reis, profetas, sacerdotes, todos em momento de perigo, em um momento de luta, de batalha, só obtiveram a vitória porque oraram, porque buscaram ao Senhor, porque subiram ao monte ou em suas camas mesmo oraram ao Senhor, ou fecharam a porta do quarto e oraram ao Senhor. Então não importa o lugar, não importa a situação, o importante é que haja oração, que haja essa comunicação de nós com o Senhor, nosso Deus, porque o Senhor é que vai trazer a vitória para nós, que vai nos dar resposta. Então, a oração é essencial. Quando nós
vemos na Bíblia ali o caso de muitos profetas que buscaram ao Senhor e nenhum deles ficou frustrado, todos obtiveram resposta e muitos obtiveram vitórias porque buscaram ao Senhor. Aqueles que não obtiveram vitórias é porque em algum momento ali eles estavam em pecado, eles estavam no erro ou não era necessária aquela vitória, né? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor, quando nós buscamos no Senhor e há de ser feito conforme a vontade dele, ele nos dá a resposta das nossas orações. Josafá, um rei de Judá, em um momento de aperto, porque os inimigos estavam vindo contra ele, Josafá subiu ao monte com o povo, com todo o povo, clamou ao Senhor, fez jejum, buscou o Senhor incessantemente. E o Senhor deu a resposta a Josafá, deu a vitória a ele e a todo o povo, porque oraram ao Senhor. Daniel era um jovem que orava ali 3 vezes ao dia. Daniel buscava ao Senhor constantemente. E Daniel foi achado graça diante do Senhor, porque ele orava, porque ele buscava ao Senhor. Daniel, ele não se misturou, ele não praticou as coisas que aquelas pessoas ali da Babilônia praticavam. Ele continuou servindo ao Senhor, ele continuou orando ao Senhor, tanto que quando ele foi jogado na cova dos leões, né, uma história que todos conhecem, eu acredito, o Senhor também lhe deu livramento. E em muitos momentos da vida de Daniel, ele teve vitórias, porque era um homem de oração. E se for falar aqui, tem muitos e muitos casos, muitas e muitas vitórias, muitas e muitas batalhas que foram vencidas através da oração, porque não é pela força humana, não é pela sabedoria humana, mas é Deus que nos dá a vitória. Mas nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos jejuar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus, ler a Bíblia. Então, vigiar e orar é o básico, vigiar e orar é importante. Vigiar e orar faz parte da nossa vida, é necessário. Em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito: orai sem cessar. Orar sem cessar, orai sem cessar. Em todo tempo nós precisamos orar. Se estamos alegres, devemos orar agradecendo ao Senhor pelas vitórias, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, porque tudo vem dEle, nada vem de nós, tudo vem do Senhor. Se estamos enfermos, precisamos orar, porque o Senhor, Ele é o dono da cura. Se precisamos de uma conquista, é o Senhor que pode nos abençoar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, a oração, ela tem que estar continuamente em nós. O Senhor Jesus disse que se nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e falar com o Pai, Ele nos ouve em secreto. O Senhor sabe as nossas necessidades, sabe das nossas angústias, mas quando nós oramos, nós mostramos para o Senhor que nós queremos esse contato com Ele, que nós não somos independentes, mas totalmente dependentes dEle, totalmente dependentes do Senhor. Então, é na oração que nós mostramos, né, que nós pedimos que o Senhor ouve e o Senhor há de nos responder. É o dever de todo cristão, de toda pessoa, orar pela sua vida, pela sua família,
pela sua cidade, pela sua casa, pelo seu país, como eu disse aqui, pelas autoridades, né? Orar até pelos nossos inimigos. Em Atos 16:35, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ele e Silas, Paulo e Silas, estavam ali na prisão, né? E eles haviam sido surrados, eles estavam ali acorrentados, mas eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Então, assim, mesmo nos momentos mais difíceis, nós precisamos orar ao Senhor. E o Senhor dá vitória, porque ali com Paulo e Silas não foi diferente. O Senhor fez uma grande obra através deles ali, porque eles oravam ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele orava constantemente. Ele orava, ele ensinava os seus discípulos a orar. Ele permitia que os seus discípulos vissem ele orando e ele ensinava as multidões também a orar. Porque sem oração nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Sem oração não conseguimos a vitória que tanto desejamos. Então, orar e vigiar, essa é a ordem do Senhor para todos nós. Então, que o Espírito Santo do Senhor, ele venha nos ajudar a orar, nos ajudar a buscar mais ao Senhor na nossa vida, para que venhamos obter vitórias em todas as nossas buscas. Então, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa palavra ela esteja entranhada na nossa mente e no nosso coração. Vigiai e orai em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo.